O agronegócio é um setor importante da economia do Brasil, porque o Brasil investe muito em agro, a gente é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, sabiam disso? Só que costuma-se dizer por aí que o agro carrega o Brasil nas costas. Porque isso que o agro produz é chamado commodities, soja, gado, essas coisas, que é vendido lá para fora, para outros países, automaticamente entra mais dólar no Brasil, ajuda a equilibrar nossa balança comercial. Mas só que isso não é bem verdade, pessoal, porque alguns estados do Brasil, como o agro é um setor importante, eles isentam a cobrança de imposto, de ICMS, do agro, daquilo que eles exportam. E para compensar a perda fiscal dos estados, a União repassa dinheiro para os estados por causa da perda fiscal. Ou seja, o nosso dinheiro, dinheiro dos nossos impostos, que todos nós contribuímos, que é para beneficiar um setor específico, o agro. Então o correto a dizer seria, o Brasil carrega o agro que carrega o Brasil nas costas, porque é os nossos impostos que é usado para cobrir essa renúncia fiscal. Ou seja, é um setor privilegiado. E mesmo ser um setor privilegiado, que lucra muito, claro que o lucro a maioria para os grandes fazendeiros, latifundiários, etc. Nunca para o peão, para o trabalhador rural, essas coisas. Para quem não sabe, eu já fui trabalhador rural, tá? E apesar disso, de ser um setor privilegiado, o agro no Brasil é extremamente burro. Sim, extremamente burro. Primeiro que o agro já apoiou o Bolsonaro desde a primeira vez que ele foi candidato a presidente. Por quê? Porque o agro é contra a esquerda, porque a esquerda tem setores que defendem um crescimento com proteção ambiental. Você não pode desmatar demais, você não pode desmatar em mata ciliar, você não pode desmatar em área de preservação, reserva indígena, essas coisas. E o Bolsonaro tinha um discurso antiambientalista, que agradava o agro. Aqueles fazendeiros falavam, poxa, se o Bolsonaro virar presidente, eu vou poder expandir mais minha fazenda, que eu vou poder desmatar mais, eu vou ganhar mais dinheiro. Então já não basta eles ganharem muito dinheiro e serem privilegiados, eles ainda queriam mais e mais e começaram a apoiar o Bolsonaro. Agora, qual que é a burrice disso daí? Primeiro, o mundo lá fora, hoje em dia, tem uma preocupação ambiental maior. Vocês viram o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e não é só no Rio Grande do Sul. O Paquistão está tendo enchentes também, enchentes talvez até piores que a do Rio Grande do Sul, e pela primeira vez no mundo, os 5 continentes estão tendo enchentes. Isso já é feito das mudanças climáticas. Então, devido a essa preocupação maior lá fora, os países estão restringindo compras de países que desmatam. Inclusive, isso gerou um atrito com o Brasil e a França e outros lugares, porque a França não queria comprar muitas coisas do Brasil pela questão do desmatamento. A França tem uma preocupação ecológica maior e o Macron estava querendo defender a Amazônia, porque bem ou mal a França tem um pedacinho na Amazônia também, numa das Guianas. Na época, o então presidente Bolsonaro, em vez de falar que ia preservar as florestas, tal, ia fazer um crescimento sustentável, não, muito pelo contrário, ele começou a atacar o Macron, chamaram a mulher do Macron de feia, gerou um atrito internacional, né, ficou aquele desgaste diplomático, né, entre o Brasil e a França, porque ele estava pouco se lixando para isso. Ele queria beneficiar esse setor da sociedade que o elegeu e que apoiava mais o Bolsonaro. Então, quanto mais eles apoiavam o Bolsonaro, mais eles estavam se prejudicando. Porque os outros países começaram a falar, porra, não vamos comprar mais do Brasil. O presidente deles é louco, o cara quer desmatar tudo, o cara ignora as mudanças climáticas que a gente está passando, daqui a pouco não vai sobrar mais planeta pra gente. Então, o primeiro ponto de burrice do agro é esse, perder mercado por apoiar um governo que é antiambientalista. Segundo ponto, o antiambientalismo do Bolsonaro realmente ele colocou em prática. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei uma matéria que mostra 10 medidas que o Bolsonaro fez para desmantelar as proteções ambientais. Tem também aquele vídeo do Ricardo Salles, daquela reunião fatídica do Bolsonaro, que ele fala, vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada, vamos desregulamentar IBAMA, FUNAI, Ministério da Agricultura, etc. Vamos desregulamentar tudo, que era passar a boiada, ou seja, desmatar para poder ter mais boi, para agradar o setor do agro. Só que aí tem um problema, pessoal, quanto mais você desmata, mais você desregula o clima e as chuvas. Aqui no Sudeste, nós estamos numa região que era para ser, na verdade, um deserto, porque nós estamos numa faixa do planeta onde nos outros continentes são desertos, como o deserto do Atacama, no Chile, o deserto australiano, etc. Aqui só não é um deserto porque nós estamos numa região chamada Quadrilátero Afortunado. As nuvens de chuva são produzidas na Amazônia. A Amazônia é uma floresta úmida, tanto que ela é chamada em inglês de rainforest, né, florestas de chuva ou de rio, e ela produz bastante nuvem. Essas nuvens vão para o oeste, só que elas batem na Cordilheira dos Andes, e depois elas voltam aqui para o Sudeste. Se não fosse isso, a gente teria aqui um grande deserto, aqui onde é o Sudeste brasileiro. Então, quanto mais se desmata a Amazônia, mais você gera seca aqui no Sudeste e seca na Amazônia também. Porque se você não tem mais árvores na Amazônia, você vai destruindo as árvores, você vai acabando com esse ciclo de chuvas. Isso é chamado de rios aéreos. É um rio que nasce lá no Amazonas e deságua aqui no Sudeste. Então você começa a ter seca na Amazônia, no Centro-Oeste e no Sudeste, que é o caminho desses rios aéreos. Então é de uma extrema burrice você querer desmatar para plantar mais, sendo que você está acabando com a água que vai alimentar a sua plantação. Como é que um fazendeiro vai produzir, por exemplo, hectares de soja
se não chover uma gota d'água? Ah, ele pode irrigar com caminhão-pipa, amadinho, não sei o quê, mas da onde? E o custo que isso vai ter? Em vez de ganhar, ele vai perder dinheiro. Porque se ele tiver que alugar caminhões-pipa, né, no plural, porque são hectares grandes de terra, ele vai ter que buscar de uma distância longa para achar onde é que tem uma fonte de água potável para poder irrigar as plantações dele, e mesmo assim não vai ser uma boa irrigação, porque a irrigação natural da chuva ainda é melhor. Então faz sentido para vocês você apoiar uma coisa que vai destruir o seu próprio negócio? Olha, eu tenho uma fazendinha em Mato Grosso, mas a metade dela é floresta amazônica, eu não posso mexer. Eu quero autorização para desmatar. Beleza, vai lá, fera, desmata. Toda aquela metade sua que era preservada, desmata. E a chuva depois, como é que vai fazer? Olha, eu perdi toda a minha safra de soja esse ano, que eu plantei e não caiu uma gota d'água do céu. Desmata mais, filho. Desmata mais. Quanto mais desmata, mais melhor para sua plantação. Vocês não viram o que está acontecendo no Brasil? Aqui em São Paulo já faz bom tempo que não chove aqui em São Paulo. Nós estamos numa seca danada e com uma onda de calor. Creio que outras regiões do Sudeste devem estar parecido. E Centro-Oeste também. Porque a gente faz parte desses chamados rios aéreos. Então é de uma imbecilidade, sabe, você desmatar, sendo que se você desmata, você diminui as chuvas. E quando chove, dá aquelas chuvas torrenciais, que nem a gente viu no Rio Grande do Sul, que destroem tudo. Aí não importa se você tem uma plantação bonitinha ali. Se cair uma chuva acima da média, você perde toda a sua produção. Você não tem safra nenhuma. Então qual é o objetivo disso? É burrice. É falta de estudo científico. É negar a ciência. Depois falam que estudar a ciência é coisa de comunista. Então beleza, só vão ter prejuízo e prejudicar outras pessoas e outras vidas. E o terceiro ponto de burrice do agro no Brasil é apoiar o Bolsonaro, que é um candidato sinofóbico. Sinofobia, para quem não sabe, é preconceito contra chineses. O Bolsonaro, assim que ele foi eleito, a China já manifestou sua preocupação por ter na presidência do Brasil um presidente que fazia declarações ofensivas à China, chamando a China de comunista, ditadura, etc. Aquela bobajada bolsonarista toda, né? O que é uma imbecilidade, né? Que países têm interesse, não amizade. Se o país é comunista e compra do Brasil, a gente vende, põe o dinheiro no bolso, pronto. Não importa se é capitalista, monarquista, comunista, shintoísta, não importa. Países têm que ter interesses, não amizades. Mas mesmo assim o Bolsonaro atacava a China. Tanto que depois disso o embaixador da China manifestou essa preocupação. Aí ele foi fazer uma visita oficial à China, para dizer que era amiguinho da China. Olha, somos amigos, tá tudo bem. Mas não adiantou muito não. Depois que que veio a pandemia, depois que veio a pandemia, o Bolsonaro e os bolsonaristas começaram a culpar a China pelo vírus. A culpa é da China, a China que mandou esse vírus, a China criou o vírus de laboratório. O que gerou também mais um atrito com o embaixador da China, que não achou nada legal isso daí. E a China começou a cancelar mercadorias do Brasil, commodities do agro, começou a cancelar mercadoria. Olha, essa embarcação de gado que ia vir para cá, a gente não quer mais, estamos cancelando. E começou a cancelar frigoríficos brasileiros por causa disso. Depois, quando surgiu a vacina, os bolsonaristas fizeram o quê? Começaram a chamar de vacina, dando a entender que eles não iriam tomar porque a vacina foi feita na China. O Bolsonaro mesmo chegou a dizer que não ia comprar essa vacina por causa da sua procedência. Qual é a procedência da vacina? A China. Então tudo isso foi fazendo a China fechando frigoríficos do Brasil e diminuindo as compras do Brasil. Quem que foi mais prejudicado com isso? O próprio agro, que apoiava o mito. Mesmo assim, o agro continuou apoiando o mito, sendo que no último ano do Bolsonaro, ainda em campanha, o Paulo Guedes falou assim: nós não queremos a chinesaiada aqui no Brasil, não queremos a chinesaiada no Brasil. Olha a forma preconceituosa e grosseira com que ele se referiu ao maior parceiro comercial do Brasil e ao que mais compra os produtos do agro, os commodities, a China. Mesmo assim, o que o agro fez? Depois que o Bolsonaro perdeu, o agro começou a financiar aqueles acampamentos golpistas, mandando carne, picanha, linguiça, refrigerante, água potável, para os golpistas ficarem lá pedindo um golpe de Estado na frente dos quartéis, com placa de AI-5. Nós queremos intervenção militar, SOS Forças Armadas. Se eles tivessem conseguido o que queriam, o agro, um apoio e financiamento de vocês, o presidente hoje ia ser o Bolsonaro, ele seria um ditador, porque seria instalada uma ditadura no Brasil. E sabe o que ia acontecer com vocês, agro? Vocês iam literalmente quebrar, por dois motivos. Primeiro que as potências ocidentais já tinham avisado que não ia aceitar um golpe do Bolsonaro. Então ia ter sanções no Brasil. O Brasil ia ser que nem uma Venezuela gigante. Então o que vocês vendem para a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, esquece. Vocês iam parar de vender os commodities de vocês, tá? Mesmo com o mito de vocês no poder. Segundo, Bolsonaro nunca gostou da China. A China foi até paciente demais no governo do Bolsonaro, porque a China tinha esperança que houvesse alternância de poder no Brasil. Mas foi por um triz que a China não rompeu as relações comerciais com o Brasil. Então a China não ia aturar um segundo mandato do Bolsonaro falando mal da China o tempo todo. Naquela mesma reunião fatídica lá, aquele Weintraub, né, que era o ministro da Educação do Bolsonaro, ele falou: eu odeio o Partido Comunista Chinês. A China não ia aturar isso não. Então a China ia cancelar todas as compras dos commodities aqui do Brasil. E sabe o que vocês iam fazer com a soja de vocês e com o gado que vocês plantam aí, né? Principalmente no Centro-Oeste?
vocês iam perder tudo, porque não ia ter para quem vender. Ou vocês iam ter que vender no mercado interno, que é bem mais barato, e vocês não iam ganhar nada, não iam ganhar o dólar que vocês tanto sonham, que vocês tanto gostam, ou vocês iam perder tudo, ia estragar soja, ia estragar tudo, a carne do frigorífico ia apodrecer, era isso que ia acontecer, se o mito de vocês tivesse ganhado. E eu realmente não entendo. Como que alguém que é de um setor, sabe, da economia do Brasil, é a favor da destruição do próprio setor? Olha, por exemplo, os investimentos do governo federal. O Bolsonaro em 4 anos não investiu em nada na agricultura. O Lula, tanto no mandato anterior como nesse novo mandato dele, ele sempre investiu no Plano Safra. O Lula abria crédito via BNDES para os agricultores comprarem máquinas, tratores, para modernizar seus equipamentos, para construir silos. Até aquela faculdade de Santa Maria de Agricultura foi o Lula que fez, o governo federal. Então por que o agro se apaixonou tanto por um cara que fez de tudo para destruir o agro? É burrice, né, que fala, né, pessoal? Porque, pelo amor de Deus, se eu sou um plantador de soja do Mato Grosso, eu ia querer um presidente que me ajudasse, que me desse investimento, que fosse lá na China fazer mais negócio para vender mais coisa para a China, que nem o Lula fez. O Lula no primeiro ano já foi para a China, já abriu vários frigoríficos novos aqui no Brasil, que a China habilitou. Para que eu ia querer um motoqueiro babaca que ficava só queimando o meu principal cliente? É suicídio que fala? É vontade de se matar? É vontade de perder tudo? Sério? Quer dizer que os caras têm uma puta de uma fazenda lá em Mato Grosso, ele apoia um candidato que faz tudo para jogar o negócio dele no ralo. E continua apoiando até o fim. É, pessoal, o nome disso é burrice, sabe? Então eu digo para vocês, o agro é burro nesses 3 pontos. Na questão ambiental, na questão do comércio internacional que eles perderam, tá? Perderiam também. Em todos esses pontinhos aí, o agro, com certeza, é o setor mais burro da nossa economia. Eu acho que se aqueles fazendeiros estudassem um pouco mais de geopolítica, a importância, ou até mesmo os próprios clientes deles, para quem que eles vendem essa mercadoria, talvez eles falassem, porra, é verdade, eu prefiro apoiar um candidato que joga do nosso time, ainda que com restrições ambientais, porque tem que proteger mesmo o clima, senão fode tudo, depois não dá para plantar mais nada, do que um bobalhão que só vai deixar você desmatar, vai gerar seca na sua própria plantação e ainda vai fechar os seus comércios internacionais, brigando com o seu principal comprador internacional, a China. Agro, vamos acordar? Tá aí, galerinha, isso aqui é uma reflexão, tá? Se alguém conhece alguém do agro aí, manda esse vídeo para eles, porque realmente é muita burrice ao quadrado, né? Apoiar um candidato que destrói tudo deles. Até a China ficou cancelando vários frigoríficos na época do Bolsonaro. Então é só uma reflexão, tá bom? Quem gostou, comente aí o que achou. Dá um like aí, por favor, ativa o sininho. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.